O Espírito Santo já está agindo. Deus sabe da dor que sua casa enfrenta em silêncio. Ore com fé. Existe uma dor que quase ninguém consegue enxergar. Ela não aparece nas fotografias da família, não é percebida pelos vizinhos e muitas vezes nem é comentada durante as refeições. Mas Deus conhece cada lágrima escondida entre as paredes da sua casa. Ele sabe do silêncio pesado que tomou o lugar da alegria, conhece as noites em que alguém chorou sem fazer barulho, as preocupações guardadas no coração e as batalhas invisíveis que parecem não ter fim. E talvez você tenha chegado até esta oração justamente porque sente que suas forças estão acabando. Mas existe algo dentro de você dizendo para não desistir. Isso não é coincidência. O Espírito Santo já começou a mover circunstâncias antes mesmo de você apertar o play. A palavra de Deus declara em Romanos 8:26, da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Se hoje faltam palavras para expressar sua dor, saiba que nunca faltou o entendimento da parte de Deus. Antes mesmo da sua oração chegar aos seus lábios, o céu já conhecia cada detalhe daquilo que sua família enfrenta. O Senhor não ignora nenhuma aflição, nenhuma injustiça, nenhum medo escondido, nenhuma enfermidade emocional ou espiritual que tenha tentado destruir a paz da sua casa. Talvez existam portas fechadas, relacionamentos desgastados, dificuldades financeiras, enfermidades, conflitos silenciosos ou um peso que ninguém consegue explicar. Mas existe uma verdade que o inimigo nunca poderá apagar. Quando o Espírito Santo entra em uma casa, aquilo que parecia impossível começa a ser transformado de dentro para fora. O ambiente muda. Os corações são restaurados, a esperança volta a respirar e aquilo que estava morto recebe novamente o sopro da vida de Deus. Por isso, permaneça comigo até o final desta oração. Não saia antes da última palavra, porque eu creio que enquanto oramos, o Espírito Santo estará visitando cada cômodo da sua casa, alcançando cada pessoa da sua família, quebrando fortalezas invisíveis e liberando uma nova estação sobre o seu lar. Prepare o seu coração, aumente a sua fé e permita que Deus fale profundamente com você. Agora vamos entrar juntos nesta poderosa oração. Oremos. Espírito Santo, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, me encontro diante da sua santa presença, reconhecendo que nenhuma parede desta casa pode esconder a dor que o Senhor já conhece. Tu sondas os corações, contemplas os pensamentos mais profundos e enxergas aquilo que ninguém mais consegue perceber. Antes mesmo que uma palavra seja pronunciada, tu já conheces o peso que esta família carrega. As noites de preocupação, as lágrimas derramadas em silêncio e os momentos em que a esperança pareceu enfraquecer. Hoje, eu me coloco diante de ti, não confiando na força humana, nem na capacidade de resolver sozinho aquilo que parece impossível, mas descansando completamente no teu poder soberano. Visita agora este lar com a tua presença viva. Entra em cada ambiente onde existe tristeza, em cada quarto onde houve choro, em cada mesa onde faltou alegria, em cada coração marcado pela decepção. Que toda atmosfera de medo seja substituída pela paz que vem do alto. Que toda confusão seja dissipada pela luz da tua verdade. Que toda palavra de derrota lançada contra esta família perca completamente a sua força diante da autoridade do nome de Jesus Cristo. Que o teu amor envolva cada pessoa desta casa como um abraço celestial, trazendo consolo, esperança e uma certeza profunda de que o Senhor jamais abandona aqueles que confiam em ti. Espírito Santo, diante da tua majestade, reconhecemos que existem batalhas invisíveis que os olhos humanos não conseguem enxergar, mas que afetam profundamente o coração, a mente e a convivência
dentro do lar. Existem preocupações escondidas atrás de sorrisos. Existem medos silenciosos que ninguém teve coragem de revelar. Existem sonhos interrompidos e expectativas frustradas que tentaram produzir desânimo. Mas neste momento, toda influência contrária ao propósito de Deus perde espaço diante da manifestação da tua presença. Onde havia divisão, estabelece unidade. Onde havia palavras duras, faz nascer o perdão. Onde havia desânimo, acende novamente a esperança. Onde havia frieza espiritual, desperta uma fome intensa pela presença do Senhor. Que cada membro desta família seja alcançado pelo teu toque restaurador, mesmo aqueles que estão distantes da fé, resistentes ou feridos por experiências passadas. O Senhor conhece o tempo certo para agir e também conhece os caminhos que ninguém consegue imaginar. Por isso, entregamos completamente este lar em tuas mãos, certos de que nenhuma situação é grande demais para o Deus Todo-Poderoso. Espírito Santo, remove agora todo o peso que foi acumulado ao longo dos dias, dos meses e dos anos. Que toda lembrança que alimenta culpa, vergonha ou condenação seja substituída pela certeza do perdão e da graça concedidos por Cristo. Que o ambiente desta casa seja preenchido pela tua presença de maneira tão intensa que toda sensação de abandono desapareça. Que aqueles que perderam a alegria voltem a sorrir. Que aqueles que estavam cansados encontrem novo vigor. Que aqueles que estavam sem direção recebam sabedoria para cada decisão. Dá discernimento espiritual para reconhecer as armadilhas que tentam enfraquecer a família e concede coragem para permanecer firme na verdade da tua palavra. Que este lar seja conhecido como uma casa onde reina a paz de Deus, onde existe respeito, amor, misericórdia e disposição para caminhar segundo a vontade do Senhor. Que cada coração seja moldado diariamente pelo teu agir, produzindo frutos de paciência, bondade, fidelidade e domínio próprio. Espírito Santo, visita agora aqueles que estão enfrentando enfermidades no corpo, na mente ou nas emoções. Tu conheces cada diagnóstico, cada dor física, cada ansiedade escondida, cada pensamento que tenta roubar a esperança. Estende tua mão poderosa sobre esta família e fortalece aqueles que se sentem enfraquecidos. Renova as forças de quem está cansado de lutar. Consola quem perdeu alguém querido, sustenta quem enfrenta dificuldades financeiras e anima quem acredita que todas as portas se fecharam. Tu és o Deus que abre caminhos onde não existe saída, que transforma desertos em lugares de esperança e que faz florescer vida onde tudo parecia seco. Que a confiança nesta verdade cresça profundamente dentro deste lar. Que cada pessoa aprenda a descansar não nas circunstâncias, mas na fidelidade daquele que nunca falhou e jamais falhará. Que a paz do Senhor governe cada decisão, cada conversa e cada novo dia vivido nesta casa. Espírito Santo, estabelece um muro espiritual de proteção ao redor desta família. Guarda a entrada e a saída de cada pessoa. Protege os relacionamentos, fortalece os casamentos, aproxima pais e filhos, restaura amizades rompidas e quebra toda estratégia que tente produzir separação. Que toda palavra de maldição seja anulada pela autoridade de Jesus Cristo. Que toda influência de medo, desânimo, confusão ou violência perca completamente seu poder. Levanta homens e mulheres cheios de sabedoria para conduzir este lar segundo os princípios do reino de Deus. Que esta casa seja conhecida pela prática da oração, pela leitura da palavra, pelo amor ao próximo e pela confiança constante no Senhor. Faz nascer um novo tempo espiritual, no qual cada dificuldade se torne testemunho da fidelidade divina e cada lágrima seja transformada em motivo de gratidão. Espírito Santo, permanecemos diante de Ti com humildade, entregando completamente o presente e o futuro desta família.
Não queremos caminhar guiados pelo medo, pela ansiedade ou pela insegurança, mas pela convicção de que Tu continuas agindo mesmo quando nossos olhos ainda não conseguem perceber. Ensina-nos a confiar durante o processo, a permanecer firmes durante as provas e a celebrar cada pequena manifestação da Tua graça. Que nunca falte fé para esperar, coragem para obedecer e esperança para continuar avançando. Que este seja o início de uma grande transformação espiritual dentro desta casa, alcançando cada geração e produzindo frutos que permanecerão por muitos anos. Declaramos que este lar pertence ao Senhor, que esta família pertence ao Senhor e que a Tua vontade prevalecerá acima de toda circunstância, porque o Teu poder continua sendo suficiente para restaurar, fortalecer, curar, libertar e renovar completamente aqueles que colocam a sua confiança em Ti. Espírito Santo, desperta agora uma fé que não dependa das circunstâncias, porque muitas vezes esta casa foi cercada por notícias difíceis, portas fechadas e dias de profundo silêncio. Houve momentos em que cada integrante desta família tentou permanecer forte diante dos outros, enquanto por dentro carregava um peso que parecia impossível de suportar. Mas Tu conheces aquilo que ninguém conseguiu dizer. Tu viste cada oração interrompida pelas lágrimas, cada noite sem descanso, cada pensamento tomado pela preocupação e cada coração que começou a acreditar que nada mais poderia mudar. Hoje, porém, a Tua presença rompe essa atmosfera de desalento. Onde havia desânimo, faz nascer coragem. Onde havia medo, estabelece confiança. Onde havia apenas perguntas, derrama a certeza de que o Senhor continua governando todas as coisas. Que esta família volte a olhar para o futuro com esperança, compreendendo que nenhum problema é maior do que o Teu poder e que nenhum obstáculo consegue impedir os planos que Deus preparou para aqueles que permanecem firmes em Sua presença. Espírito Santo, rompe agora toda corrente invisível que tentou aprisionar este lar por meio da tristeza, da divisão, do ressentimento e da desesperança. Que toda palavra negativa lançada sobre esta família seja anulada pela autoridade do nome de Jesus Cristo. Se existiram discussões que abriram feridas profundas, derrama o bálsamo da reconciliação. Se existiram decepções que endureceram os corações, produz novamente sensibilidade espiritual. Ensina cada pessoa desta casa a ouvir antes de responder, a compreender antes de julgar e a amar antes de condenar. Que o orgulho dê lugar à humildade, que a impaciência seja vencida pela mansidão e que a paz do Senhor governe cada relacionamento. Faz com que esta família descubra novamente a alegria de caminhar unida, sustentada não pelas próprias forças, mas pela ação constante do Teu Espírito, que restaura aquilo que parecia definitivamente perdido. Espírito Santo, existem pessoas neste lar que continuam sorrindo para o mundo enquanto travam batalhas silenciosas dentro do coração. Existem responsabilidades que parecem pesadas demais, decisões difíceis que geram ansiedade e preocupações que roubam o descanso. Mas Tu és o Consolador prometido, aquele que renova os cansados e sustenta os abatidos. Derrama agora uma força sobrenatural sobre cada vida. Que o desânimo seja substituído por perseverança, que a insegurança seja vencida pela confiança e que a fadiga emocional dê lugar a uma paz que excede todo entendimento. Que cada amanhecer seja recebido como uma nova oportunidade concedida por Deus e que cada desafio seja enfrentado com a certeza de que o Senhor jamais abandona aqueles que depositam sua esperança em Ti. Espírito Santo, ilumina cada decisão que esta família precisará tomar nos próximos dias. Não permitas que escolhas precipitadas produzam consequências dolorosas. Dá discernimento para reconhecer o caminho correto,
sabedoria para agir com prudência e sensibilidade para perceber a direção que vem do alto. Fecha as portas que conduzem ao erro e abre aquelas que fazem parte da vontade perfeita de Deus. Que nenhuma influência negativa encontre espaço neste lar. Guarda a mente de cada integrante contra a confusão, contra o medo do futuro e contra toda mentira que tente enfraquecer a confiança no Senhor. Que a luz da tua presença dissipe toda a escuridão espiritual e faça esta casa caminhar diariamente sob a orientação da verdade. Espírito Santo, restaura completamente os sonhos que pareciam perdidos. Existem projetos interrompidos, promessas esquecidas e esperanças que foram sufocadas pelas dificuldades da vida. Contudo, o Deus que começou a boa obra continua poderoso para completá-la. Sopra novamente vida sobre aquilo que parecia impossível. Levanta quem caiu, anima quem desistiu e fortalece quem já não acreditava em novos começos. Que esta família veja surgir oportunidades inesperadas, portas sendo abertas no tempo certo e respostas chegando de maneiras que somente o Senhor poderia realizar. Ensina cada coração a esperar com paciência, sem perder a fé durante o processo, sabendo que o agir de Deus nunca chega atrasado e sempre produz frutos muito maiores do que a imaginação humana consegue alcançar. Espírito Santo, que cada ambiente desta casa seja marcado pela tua presença, cada conversa seja conduzida pela tua sabedoria e cada decisão seja tomada debaixo da tua direção. Que a oração se torne parte da rotina desta família, que a palavra de Deus encontre lugar permanente em cada coração e que a comunhão cresça dia após dia. Faz deste lar um testemunho vivo da tua graça, onde visitantes percebam paz, esperança e amor antes mesmo que qualquer palavra seja pronunciada. Espírito Santo, que não permaneça nenhum ambiente dominado pelo medo, pela angústia ou pela sensação de abandono. Tu conheces os lugares onde houve lágrimas silenciosas, os cômodos que testemunharam conversas difíceis, as noites em que alguém se ajoelhou sem encontrar forças para continuar orando. Hoje, te pedimos que transformes cada lembrança de dor em um testemunho da tua fidelidade. Que o teu sopro percorra este lar como um vento santo, levando embora toda a opressão espiritual e estabelecendo uma atmosfera de paz, esperança e confiança. Onde existia peso, faz nascer leveza. Onde havia inquietação, estabelece descanso. Onde a tristeza tentou criar raízes, planta a alegria que somente o Senhor pode conceder. Que cada pessoa desta família perceba que não está caminhando sozinha, porque o Deus que prometeu estar presente permanece sustentando este lar em todos os momentos. Espírito Santo, muitas vezes esta família permaneceu firme, mesmo sem compreender o motivo de tantas provas, mas tu nunca deixaste de observar cada gesto de perseverança. Agora fortalece novamente os joelhos cansados. Renova a disposição daqueles que estavam quase desistindo e reacende a chama da fé, onde restavam apenas pequenas brasas de esperança. Que ninguém seja definido pelas derrotas do passado, porque o Senhor continua escrevendo novos capítulos para aqueles que confiam em Ti. Faz surgir coragem para enfrentar o presente e confiança para esperar pelo futuro. Que cada desafio seja encarado como uma oportunidade para contemplar a manifestação da Tua glória e que esta casa descubra diariamente que a fidelidade de Deus permanece inabalável, mesmo quando tudo ao redor parece incerto. Espírito Santo, purifica os pensamentos, as intenções e as palavras que circulam neste lar. Que toda crítica destrutiva seja substituída por encorajamento, que toda palavra impensada dê lugar à sabedoria e que todo sentimento de amargura seja vencido pelo perdão. Ensina esta família a falar com amor, a agir com misericórdia e a construir relacionamentos firmados na verdade da Tua palavra.
Remove toda raiz de ressentimento que ainda produz a divisão entre pais e filhos, entre irmãos, entre cônjuges e entre aqueles que compartilham esta casa. Faz nascer um ambiente onde a compreensão seja maior que os conflitos e onde o desejo de servir uns aos outros prevaleça sobre qualquer atitude egoísta. Que cada conversa fortaleça a união, cada decisão seja tomada com equilíbrio e cada novo dia represente mais um passo rumo à restauração completa que o Senhor preparou. Espírito Santo, reacende os sonhos que foram sufocados pelas dificuldades da caminhada. Existem promessas que pareciam esquecidas, projetos interrompidos pelo medo e expectativas que perderam força diante das circunstâncias. Mas tu és especialista em devolver esperança àquilo que parecia sem futuro. Levanta aqueles que deixaram de acreditar em dias melhores e mostra que nenhuma promessa feita por Deus perde a sua validade. Dá coragem para recomeçar, sabedoria para perseverar e paciência para esperar o tempo perfeito do Senhor. Que cada integrante desta família compreenda que o processo não é sinal de abandono, mas de preparação. Enquanto muitos enxergam apenas atrasos, permite que eles reconheçam o cuidado invisível do Pai, moldando cada detalhe para que o resultado seja muito maior do que poderiam imaginar. Espírito Santo, guarda cada saída e cada retorno, cada decisão importante, cada relacionamento e cada projeto colocado diante de ti. Livra este lar de acidentes, de armadilhas, de influências malignas e de tudo aquilo que tente afastar seus moradores da presença de Deus. Reveste cada pessoa com discernimento espiritual para identificar o que edifica e rejeitar aquilo que destrói. Que os filhos sejam guardados, que os pais sejam fortalecidos, que os idosos sejam honrados e que todos encontrem segurança debaixo da tua poderosa mão. Faz desta casa um lugar onde a presença do Senhor seja percebida diariamente, trazendo paz em meio às tempestades e firmeza em meio às incertezas. Espírito Santo, confirma no coração desta família que nenhuma oração feita com sinceridade se perde diante do Senhor. Ainda que algumas respostas pareçam demoradas aos olhos humanos, o céu continua trabalhando em favor daqueles que permanecem confiando. Ensina cada pessoa deste lar a caminhar pela fé e não apenas pelo que consegue enxergar. Que a esperança seja renovada nesta hora, que a confiança volte a florescer e que o amor de Deus fortaleça todos os vínculos desta casa. Declaramos que este lar continuará firme, sustentado pela graça do Senhor, e que os dias de testemunhos serão maiores do que os dias de lágrimas. Espírito Santo, manifesta o teu poder sobre esta casa de uma maneira que nenhuma mente humana consiga explicar. Existem situações que chegaram a um ponto em que os recursos da terra parecem insuficientes. Conselhos já foram ouvidos, tentativas já foram feitas e lágrimas já foram derramadas. Ainda assim, há um vazio que somente a tua presença pode preencher. Por isso, entra agora neste lar como Senhor absoluto de cada ambiente. Caminha pelos corredores desta casa, alcança cada quarto, visita cada coração e estabelece o teu governo onde antes havia inquietação. Que toda sensação de derrota seja substituída pela certeza de que Deus continua escrevendo uma nova história. Onde havia medo do amanhã, faz nascer confiança. Onde existia desânimo, libera a perseverança. Onde a esperança parecia apagada, sopra novamente o teu fôlego de vida. Que esta família perceba que o céu nunca permaneceu distante e que o Senhor esteve trabalhando silenciosamente, preparando um tempo de restauração que ultrapassa toda expectativa humana. Espírito Santo, se existem feridas antigas que nunca foram tratadas, revela-as para que sejam curadas. Se existem palavras que ainda machucam, transforma-as em oportunidade de reconciliação. Se existem lembranças que alimentam culpa ou tristeza, cobre-as com a graça restauradora de Cristo. Não permitas que este lar continue carregando pesos que o Senhor nunca desejou que suportasse.
Ensina cada integrante a liberar perdão, a pedir perdão quando necessário e a reconstruir pontes que foram destruídas pelo orgulho ou pela incompreensão. Que a humildade ocupe o lugar da resistência e que a compaixão prevaleça sobre qualquer ressentimento. Faz desta casa um ambiente onde o amor tenha sempre a última palavra e onde a presença de Deus seja mais forte do que qualquer conflito. Espírito Santo, renova completamente as forças daqueles que acordam todos os dias carregando preocupações que ninguém conhece. Tu vês o cansaço escondido por trás dos sorrisos, a ansiedade disfarçada pela rotina e o esforço silencioso de quem luta para manter esta família de pé. Estende agora a tua mão sobre essas vidas e derrama descanso para a mente, equilíbrio para as emoções e vigor para continuar caminhando. Que cada pessoa aprenda a entregar suas cargas diante do Senhor, compreendendo que não foi criada para viver aprisionada pela preocupação constante. Substitui a aflição pela serenidade, a insegurança pela confiança e o medo pela convicção de que Deus permanece no controle de todas as circunstâncias. Que o coração desta família volte a respirar esperança e encontre paz, mesmo antes das respostas chegarem. Espírito Santo, inspira cada decisão que será tomada a partir deste dia. Não permitas que esta família seja guiada pelo impulso, pelo medo ou pela pressão das circunstâncias. Derrama sabedoria para administrar os recursos, discernimento para escolher os melhores caminhos e prudência para evitar armadilhas invisíveis. Abre portas que estejam de acordo com a vontade do Pai e fecha aquelas que possam trazer sofrimento futuro. Que cada passo seja conduzido pela tua direção e que nenhuma escolha importante seja feita sem antes buscar a tua orientação. Ensina este lar a confiar menos na própria capacidade e mais na fidelidade do Deus que conhece o fim desde o princípio. Que cada resposta venha no tempo certo e produza frutos de paz, crescimento e estabilidade. Espírito Santo, fortalece a unidade desta família contra toda tentativa de divisão. Que nenhuma palavra mal colocada destrua aquilo que o amor pode restaurar. Faz desaparecer o desejo de competir, de acusar ou de alimentar mágoas antigas. Coloca em cada coração disposição para ouvir, compreender e caminhar juntos, mesmo em meio às diferenças. Que pais sejam exemplo de sabedoria, que filhos sejam alcançados pelo espírito de honra e respeito, que os relacionamentos sejam fortalecidos pela verdade e pela graça. Se houver alguém distante da presença de Deus, alcança essa vida com teu amor irresistível e desperta um profundo desejo de retornar ao caminho do Senhor. Espírito Santo, que esta oração não seja apenas um momento de emoção, mas o início de uma transformação permanente. Desperta fome pela palavra de Deus, prazer na comunhão, perseverança na oração e alegria em servir ao Senhor. Que cada integrante desta família experimente crescimento espiritual contínuo e se torne testemunha viva da tua fidelidade. Faz deste lar um lugar onde a esperança floresce, onde a paz permanece mesmo nas dificuldades e onde o amor vence qualquer adversidade. Declaramos que os dias de choro não definirão o futuro desta casa, porque o Senhor está edificando um fundamento que nenhuma tempestade poderá destruir. Que a tua presença permaneça reinando aqui hoje, amanhã e por todas as gerações. Espírito Santo, visita agora esta casa com a autoridade que somente o Senhor possui. Antes que qualquer pessoa desta família percebesse o que estava acontecendo, tu já conhecias cada batalha travada em silêncio. Tu viste os sorrisos usados para esconder a preocupação, as orações feitas entre lágrimas e os momentos em que alguém acreditou que não conseguiria suportar mais um dia. Mas hoje declaramos que a última palavra não pertence ao medo, à escassez, à enfermidade, nem à tristeza. A última palavra pertence ao Deus Todo-Poderoso.
Entra neste lar trazendo uma renovação que alcance cada coração profundamente, que toda a atmosfera pesada seja substituída pela leveza da tua presença, que a esperança volte a ocupar o lugar da preocupação constante, que esta família perceba que mesmo quando tudo parecia parado, o Senhor nunca deixou de agir. Ensina-nos a reconhecer os pequenos sinais da tua fidelidade e a celebrar cada resposta como manifestação do teu infinito amor. Espírito Santo, quebra agora toda resistência espiritual que tenha impedido esta família de viver plenamente os propósitos de Deus. Se existirem barreiras construídas pelo medo, derruba-as. Se existirem correntes formadas pela incredulidade, rompe-as. Se houver desânimo que tenha enfraquecido a fé, sopra novamente o teu fôlego de vida. Não permitas que este lar permaneça preso às lembranças das derrotas passadas. Conduze cada pessoa a olhar para a frente, confiando que o Senhor continua abrindo caminhos onde os olhos humanos enxergam apenas impossibilidades. Que todo sentimento de fracasso seja substituído pela certeza de que Deus ainda escreve histórias de restauração. Faz nascer uma coragem renovada para enfrentar cada desafio, sabendo que a presença do Senhor vai adiante, preparando o caminho e fortalecendo aqueles que permanecem firmes na fé. Espírito Santo, transforma completamente a maneira como esta família enfrenta as dificuldades. Que os problemas deixem de produzir desespero e passem a fortalecer a confiança no cuidado do Pai. Dá serenidade durante as tempestades, equilíbrio diante das decisões difíceis e perseverança quando as respostas parecerem demoradas. Que ninguém permita que as circunstâncias definam sua esperança, porque a fidelidade de Deus permanece inalterável em todas as estações da vida. Ensina este lar a caminhar pela fé, mesmo quando os resultados ainda não forem visíveis. Que cada integrante aprenda a descansar na certeza de que o Senhor trabalha continuamente, organizando aquilo que ninguém consegue enxergar e preparando bênçãos maiores do que qualquer expectativa humana. Espírito Santo, restaura agora toda a área desta casa que sofreu desgaste ao longo do tempo. Se houve palavras que machucaram, promove reconciliação. Se existiram promessas quebradas, fortalece novamente a confiança. Se a rotina apagou a alegria de viver em família, reacende o amor, o respeito e a comunhão. Que pais e filhos se aproximem, que os casamentos sejam fortalecidos, que os relacionamentos sejam curados e que a paz volte a governar este lar. Ensina cada pessoa a servir com humildade, a ouvir com paciência e a agir sempre movida pelo amor que vem de Deus. Que esta casa deixe de ser conhecida pelas lutas que enfrentou e passe a ser lembrada pelos testemunhos da tua poderosa intervenção. Espírito Santo, abre portas onde ninguém imaginava existir oportunidade. Levanta recursos onde havia escassez. Traz direção onde existia confusão, consola onde havia tristeza e fortalece onde existia fraqueza. Que cada resposta recebida aumente ainda mais a confiança neste Deus que nunca falha. Dá sensibilidade para reconhecer que muitos milagres começam de forma silenciosa, crescendo pouco a pouco, até se tornarem evidentes para todos. Que ninguém despreze os pequenos recomeços, porque muitas das maiores obras de Deus começam de maneira discreta, sendo sustentadas diariamente pelo teu agir constante e perfeito. Espírito Santo, que cada novo dia seja iniciado com gratidão e encerrado com confiança no Senhor. Que a palavra de Deus seja alimento constante para esta família e que a oração se torne um hábito inabalável. Afasta toda influência que tente enfraquecer a comunhão com o Pai e fortalece cada coração para permanecer firme diante das provações. Faz desta casa um lugar onde vidas sejam edificadas, onde a paz seja cultivada e onde a presença de Deus seja percebida em cada detalhe da rotina. Declaramos que este lar pertence ao Senhor,
que seus moradores caminharão debaixo da tua direção e que as futuras gerações testemunharão a fidelidade do Deus que ouviu esta oração e continua agindo poderosamente. Espírito Santo, envolve agora esta casa com a tua presença que dissipa toda a escuridão e faz renascer a esperança. Há momentos em que o silêncio dentro de um lar pesa mais do que qualquer tempestade do lado de fora. Existem preocupações que nunca foram compartilhadas, lágrimas que secaram antes que alguém pudesse percebê-las e corações que aprenderam a sofrer em silêncio para não aumentar a dor de quem também já estava cansado. Mas tu conheces cada detalhe dessa história. Tu viste o que ninguém viu. Tu ouviste as orações feitas apenas em pensamento. Tu recolheste cada lágrima derramada quando não havia ninguém por perto. Por isso, entra agora com o teu consolo e faz esta família compreender que nunca esteve abandonada. Que a tua paz ocupe o lugar da ansiedade, que a tua alegria substitua o peso da tristeza e que cada coração volte a acreditar que o Deus dos impossíveis continua escrevendo capítulos de vitória. Renova a confiança deste lar, para que ninguém permita que as circunstâncias falem mais alto do que as promessas do Senhor. Espírito Santo, talvez alguém nesta casa esteja lutando contra o desânimo há tanto tempo que já não consegue imaginar dias melhores. Talvez exista quem tenha perdido o entusiasmo pela vida, quem carregue o peso da culpa ou quem tenha sido ferido por palavras que jamais conseguiu esquecer. Hoje, porém, pedimos que o teu amor alcance profundamente essas vidas. Remove toda a sensação de inutilidade, toda condenação e toda mentira que tente convencer alguém de que não existe mais esperança. Revela o valor que cada pessoa tem diante de Deus. Faz nascer novamente a alegria de viver, o desejo de sonhar e a coragem de recomeçar. Que esta família descubra que nenhuma dor é definitiva quando colocada diante do Senhor, porque a tua graça continua restaurando aquilo que parecia completamente destruído. Espírito Santo, muitas vezes o coração humano se deixa conduzir pelo medo, pela pressa ou pela insegurança, mas hoje pedimos que a tua sabedoria governe cada escolha. Dá discernimento para reconhecer oportunidades verdadeiras e coragem para dizer não àquilo que pode afastar este lar dos propósitos de Deus. Guarda cada projeto, cada compromisso, cada investimento e cada passo que será dado daqui para frente. Que a paz do Senhor funcione como confirmação no coração daqueles que te buscam sinceramente. E quando surgirem dúvidas, concede paciência para esperar, porque é melhor aguardar a direção do céu do que correr na direção errada. Ensina esta família a depender da tua voz acima de qualquer outra influência. Espírito Santo, fortalece os vínculos que unem esta família. Que o amor seja mais forte do que qualquer desentendimento, que o respeito vença toda palavra precipitada e que a compreensão substitua os julgamentos apressados. Se houver relacionamentos enfraquecidos, aproxima novamente os corações. Se houver distância emocional, cria novas oportunidades de diálogo sincero. Que pais encontrem sabedoria para orientar, que filhos desenvolvam um espírito de honra e que todos aprendam a servir uns aos outros com humildade. Afasta toda influência que tente produzir divisão dentro deste lar e estabelece um ambiente onde a comunhão seja protegida diariamente pela tua presença. Que esta casa se torne um lugar de refúgio, onde cada pessoa encontre acolhimento, segurança e incentivo para permanecer firme na caminhada com Deus. Espírito Santo, abre portas que ninguém conseguia abrir, restaura oportunidades que pareciam definitivamente perdidas e faz surgir recursos onde existia apenas escassez. Que os testemunhos comecem a florescer neste lar de maneira tão evidente que todos reconheçam que foi a mão do Senhor quem operou. Ensina esta família a agradecer antes mesmo de ver o milagre completo,
confiando que o Deus que iniciou a boa obra também a conduzirá até o fim. Que cada pequena vitória fortaleça ainda mais a fé, preparando o coração para receber aquilo que o Senhor reservou desde antes da fundação do mundo. Espírito Santo, permanece governando esta casa todos os dias. Que esta oração continue produzindo frutos muito além deste momento. Faz nascer uma geração que ame a presença de Deus, que valorize a verdade da sua palavra e que permaneça firme mesmo diante das adversidades. Que este lar seja conhecido como uma casa onde a paz reina, onde o amor prevalece e onde a esperança nunca se apaga. Declaramos que nenhuma luta será maior do que a fidelidade do Senhor e que cada desafio servirá como testemunho da tua poderosa ação. Que os próximos capítulos desta família sejam escritos sob a direção do teu Espírito, revelando ao mundo que Deus continua transformando vidas, restaurando lares e realizando aquilo que parecia impossível. Espírito Santo, que tudo aquilo que foi enfraquecido pelas lutas seja fortalecido pelo teu poder. Há dias em que esta família acordou carregando preocupações antes mesmo de o sol nascer. Houve momentos em que as notícias trouxeram medo, as contas trouxeram inquietação, as enfermidades trouxeram lágrimas e as incertezas fizeram o coração vacilar. Mas tu nunca deixaste de permanecer neste lar. Mesmo quando ninguém percebia, a tua mão sustentava cada passo, impedia quedas maiores e preparava caminhos que ainda não podiam ser vistos. Hoje, declaramos que toda sensação de abandono desaparece diante da certeza de que Deus continua presente. Que cada pessoa desta família sinta, neste exato momento, um renovo profundo, uma paz que acalma a alma e uma esperança que não depende das circunstâncias. Faz nascer novamente a convicção de que os dias difíceis não durarão para sempre e que o Senhor continua conduzindo este lar para um tempo de restauração, crescimento e testemunhos que glorificarão o teu santo nome. Espírito Santo, desperta profundamente o coração daqueles que, por causa das dificuldades, deixaram de acreditar que ainda poderiam viver os sonhos preparados por Deus. Que toda voz de derrota seja silenciada pela verdade da tua palavra. Que toda mentira dizendo que não existe mais saída seja completamente destruída pela certeza de que o Senhor continua abrindo portas impossíveis. Levanta aqueles que estavam emocionalmente cansados. Reacende a esperança de quem já não fazia planos para o futuro. Ensina esta família a olhar além das limitações presentes e a enxergar pela fé aquilo que Deus já começou a construir. Que ninguém permaneça preso às lembranças das perdas, mas que todos caminhem confiando que o Pai é especialista em transformar desertos em lugares de vida abundante. Faz surgir uma nova disposição para perseverar, mesmo quando o processo exigir paciência, porque a fidelidade do Senhor jamais falha. Espírito Santo, purifica completamente tudo aquilo que tenta contaminar a paz deste lar. Remove toda raiz de amargura, toda palavra ofensiva ainda guardada no coração, toda lembrança que alimenta ressentimento e toda atitude que produz divisão. Ensina cada integrante desta família a praticar o perdão como expressão da graça recebida de Deus. Dá humildade para reconhecer erros, coragem para pedir perdão e maturidade para reconstruir relacionamentos que foram enfraquecidos pelo tempo ou pelas circunstâncias. Que o amor volte a ocupar o centro desta casa. Que os diálogos sejam marcados pela sabedoria. Que as diferenças sejam tratadas com respeito e que cada pessoa encontre segurança para expressar seus sentimentos sem medo de rejeição. Espírito Santo, não permitas que decisões importantes sejam tomadas apenas pela emoção ou pela pressão das circunstâncias. Derrama discernimento para reconhecer a oportunidade certa, prudência para esperar quando necessário e coragem para agir quando chegar o tempo determinado por Deus.
Fecha toda porta que conduza ao sofrimento e abre aquelas que fazem parte dos teus propósitos eternos. Guarda este lar de enganos, falsas promessas e caminhos que aparentam ser bons, mas afastam da tua vontade. Que cada escolha seja acompanhada pela paz que vem do alto e que cada resposta fortaleça ainda mais a confiança desta família no cuidado perfeito do Pai. Espírito Santo, guarda aqueles que saem para trabalhar, estudar ou cumprir suas responsabilidades. Protege aqueles que permanecem no lar. Livra esta família de acidentes, enfermidades, violências, tentações e de toda influência maligna que tente enfraquecer sua comunhão com Deus. Reveste cada pessoa com sabedoria, equilíbrio e discernimento espiritual. Que os filhos sejam preservados, que os pais sejam fortalecidos e que cada geração experimente o cuidado contínuo do Senhor. Faz deste lar um lugar onde reina a confiança, onde a presença de Deus é percebida diariamente e onde cada desafio se transforma em oportunidade para testemunhar a tua fidelidade. Espírito Santo, confirma poderosamente que esta oração está produzindo frutos invisíveis que no tempo certo serão vistos por todos. Ainda que algumas respostas estejam sendo preparadas em silêncio, fortalece esta família para permanecer firme na esperança. Que ninguém desista na última etapa da caminhada. Ensina cada coração a celebrar o processo, confiando que o agir de Deus sempre acontece no momento perfeito. Declaramos que esta casa continuará debaixo da tua direção, sustentada pela tua graça e fortalecida pelo teu amor. Espírito Santo, atravessa agora as barreiras invisíveis que por tanto tempo tentaram impedir esta família de experimentar a plenitude da paz de Deus. Nada consegue resistir à tua presença quando o Senhor decide agir. Por isso, entra neste lar com autoridade e desfaz toda a atmosfera de opressão, toda a inquietação que roubou o sono, toda a angústia que enfraqueceu a esperança e todo o sentimento de impotência diante das lutas. Tu conheces as orações feitas em segredo, os pedidos que nunca foram compartilhados e as lágrimas que caíram quando ninguém estava olhando. Hoje, porém, declaramos que este tempo de silêncio será transformado em um tempo de testemunhos. Que cada coração receba um novo ânimo para continuar confiando. Que os olhos espirituais desta família sejam abertos para perceber que mesmo durante as maiores dificuldades, a mão do Senhor permaneceu sustentando cada detalhe da caminhada. Faz nascer uma confiança inabalável de que o Deus que começou esta obra continuará conduzindo cada etapa até o seu perfeito cumprimento. Espírito Santo, muitas vezes as responsabilidades se acumularam. Os problemas pareceram maiores do que as forças disponíveis e a rotina pesada fez com que esta família se esquecesse da esperança que um dia encheu seus corações. Mas tu és aquele que renova as forças dos cansados e devolve o brilho aos olhos daqueles que permaneceram fiéis, mesmo em meio às provações. Derrama sobre este lar um espírito de gratidão, capaz de enxergar o cuidado de Deus até nas pequenas respostas. Ensina cada pessoa a celebrar os avanços, a valorizar os momentos de comunhão e a reconhecer que a presença do Senhor continua sendo o maior tesouro desta casa, que o riso volte a ocupar o lugar das lágrimas e que a confiança substitua definitivamente o medo do futuro. Espírito Santo, remove completamente toda a raiz de insegurança que ainda tente dominar algum coração neste lar. Se alguém acredita que não será capaz de vencer os desafios, fortalece essa vida com a certeza de que Deus capacita aqueles que chama. Se alguém carrega o peso da culpa por erros do passado, revela a profundidade da graça e do perdão encontrados em Cristo. Se houver medo de recomeçar, concede coragem para dar o primeiro passo. Não permitas que esta família viva aprisionada pelas lembranças das derrotas ou pelas incertezas do amanhã.
Faz compreender que cada novo dia representa uma oportunidade preparada pelo Senhor para escrever uma história diferente. Que a fé seja maior do que as dúvidas e que a esperança permaneça firme, mesmo quando as circunstâncias ainda estiverem em transformação. Espírito Santo, que o amor seja fortalecido, que a paciência cresça e que a compreensão ocupe o lugar dos conflitos. Dá sabedoria para falar, humildade para ouvir e sensibilidade para perceber as necessidades uns dos outros. Que toda comunicação seja marcada pela verdade, pela bondade e pelo respeito. Se houver alguém afastado emocionalmente ou espiritualmente, aproxima novamente esse coração. Se existirem feridas abertas, derrama o teu bálsamo restaurador. Faz desta família um exemplo vivo de reconciliação, onde cada integrante compreenda que o vínculo construído pelo amor de Deus é mais forte do que qualquer dificuldade enfrentada ao longo da caminhada. Espírito Santo, multiplica abundantemente tudo aquilo que vem das mãos do Senhor sobre este lar. Multiplica a paz, a sabedoria, a saúde, a provisão, a união e a fé. Abre portas de trabalho, concede direção para novos projetos e derrama favor sobre cada esforço realizado com honestidade. Ensina esta família a administrar com responsabilidade aquilo que recebe, lembrando sempre que toda boa dádiva procede de Deus. Que nunca falte o necessário dentro desta casa e que, além de receber, este lar também seja instrumento de generosidade para abençoar outras pessoas. Faz com que a prosperidade espiritual caminhe ao lado da provisão material, para que tudo seja vivido debaixo da tua vontade e para a glória do teu nome. Espírito Santo, que nenhuma tempestade futura seja capaz de derrubar aquilo que está sendo edificado sobre a rocha da tua presença. Desperta o desejo constante pela oração, pela leitura da palavra e pela comunhão com Deus. Que os filhos aprendam observando o exemplo dos pais, que os pais encontrem força na tua direção e que as futuras gerações colham os frutos da fidelidade construída hoje. Espírito Santo, existem batalhas que ninguém de fora consegue perceber, mas que desgastam o coração dia após dia. Há quem tenha aprendido a esconder a dor atrás de um sorriso, quem continue cumprindo suas responsabilidades, enquanto por dentro clama por socorro. Mas tu conheces cada pensamento antes mesmo que ele seja formado. Tu sabes onde a esperança enfraqueceu, onde a coragem diminuiu e onde o medo tentou criar morada. Por isso, pedimos que o teu poder visite este lar de maneira sobrenatural. Que toda sensação de fracasso seja substituída pela convicção de que Deus continua conduzindo esta história. Que cada amanhecer seja recebido com uma esperança renovada e que cada noite termine com a paz de quem sabe que o Senhor permanece trabalhando, mesmo quando tudo parece silencioso. Faz esta família experimentar um descanso profundo, não porque todas as lutas desapareceram, mas porque aprendeu a confiar completamente no cuidado do Pai. Espírito Santo, que a rotina nunca seja capaz de apagar o desejo de buscar a presença de Deus. Se o desânimo tentou enfraquecer a oração, reacende o fogo da comunhão. Se as preocupações ocuparam o lugar da confiança, restaura a fé que move montanhas. Que cada integrante desta família descubra novamente a alegria de estar diante do Senhor, encontrando na tua presença direção para as decisões, consolo para as dores e força para continuar avançando. Espírito Santo, completa agora a obra que começaste nesta família. Tudo aquilo que foi colocado diante da tua presença nesta oração permanece entregue em tuas mãos. Cada lágrima derramada, cada pedido feito em silêncio, cada preocupação escondida e cada esperança renovada são conhecidos pelo Senhor. Nós não encerramos esta oração acreditando apenas em palavras pronunciadas, mas confiando no Deus vivo que continua agindo mesmo quando os nossos olhos ainda não conseguem contemplar o resultado.
Que a partir deste momento, esta casa experimente um novo tempo de paz, equilíbrio e restauração. Que os corações sejam fortalecidos, que as mentes sejam renovadas e que toda atmosfera contrária à vontade de Deus seja completamente substituída pela presença gloriosa do Teu Espírito. Faz desta família um testemunho vivo de que o Senhor continua transformando histórias e realizando o impossível para aqueles que permanecem confiando em Ti. Espírito Santo, consagra este lar inteiramente ao Senhor. Que cada porta, cada ambiente, cada decisão e cada projeto estejam debaixo da Tua direção. Guarda esta casa durante o dia e durante a noite. Protege seus moradores em cada saída e em cada retorno. Livra-os de todo perigo, de toda influência maligna e de toda armadilha preparada contra sua paz. Derrama discernimento para reconhecer o que vem de Deus e coragem para rejeitar aquilo que afasta da Tua presença. Que este lar permaneça firme sobre os fundamentos da Tua palavra, sustentado pela oração, fortalecido pela comunhão e guiado pela sabedoria que vem do alto. Que as futuras gerações encontrem nesta família um exemplo de fidelidade, perseverança e amor ao Senhor. Espírito Santo, sela cada promessa liberada sobre esta casa durante esta oração. Que nenhuma dúvida tenha força para apagar a fé que foi renovada. Que nenhuma dificuldade futura consiga destruir a esperança que o Senhor plantou hoje. Ensina esta família a caminhar diariamente em dependência da Tua presença, lembrando que a verdadeira vitória não consiste apenas em receber bênçãos, mas em permanecer perto de Deus em todas as circunstâncias. Que o amor seja fortalecido, a paz seja permanente e a alegria volte a florescer neste lar. Faz com que cada testemunho futuro sirva para glorificar o nome do Senhor e fortalecer a fé de muitas outras pessoas que também precisam experimentar o Teu agir. Espírito Santo, confirma no íntimo de cada pessoa que participou desta oração que o Senhor ouviu cada clamor. Ainda que algumas respostas estejam sendo preparadas no tempo perfeito de Deus, fortalece a confiança para que ninguém desista antes de contemplar o cumprimento das Tuas promessas. Que esta família permaneça firme durante os processos, perseverante durante as esperas e grata em todas as circunstâncias. Dá sensibilidade para reconhecer as pequenas respostas diárias, pois muitas vezes os maiores milagres começam discretamente, sendo construídos pela Tua mão poderosa. Que a fé cresça continuamente e que cada integrante deste lar permaneça convicto de que Deus jamais abandona aqueles que depositam sua esperança nele. Espírito Santo, fortalece definitivamente esta família para viver segundo a vontade do Senhor. Que cada desafio seja enfrentado com coragem, cada conquista seja recebida com humildade e cada novo dia seja vivido na certeza de que a Tua presença acompanha este lar. Ensina todos a perseverarem na oração, a permanecerem firmes na palavra e a caminharem sempre em obediência ao Senhor Jesus Cristo. Que esta casa seja conhecida como um lugar de paz, acolhimento, fidelidade e amor. Que muitas vidas sejam alcançadas pelo testemunho desta família e reconheçam que foi o Teu poder quem restaurou, sustentou e transformou completamente esta história. Espírito Santo, finalizando esta oração, colocamos diante de Ti tudo aquilo que conseguimos expressar e também aquilo que permaneceu guardado no mais profundo do coração. Recebe cada pedido, fortalece cada vida, renova cada esperança e confirma diariamente a Tua presença neste lar. Que a paz de Cristo governe esta família, que o amor do Pai permaneça sobre cada integrante e que a comunhão do Espírito Santo seja constante em todos os dias. Declaramos que continuaremos confiando no Senhor, independentemente das circunstâncias, porque sabemos que Tu permaneces fiel, poderoso e presente em cada etapa da nossa caminhada. Em nome do Senhor Jesus Cristo, agradeço esta oportunidade.
Amém. Se você orou até este momento com sinceridade, permaneça guardando esta paz dentro do seu coração. Creia que Deus já começou uma obra que muitas vezes será percebida primeiro no mundo espiritual e depois se manifestará diante dos seus olhos. Continue caminhando em fé, mesmo quando ainda não enxergar todas as respostas, porque o Espírito Santo permanece trabalhando em favor da sua casa. Que a presença do Senhor fortaleça sua família, restaure aquilo que estava quebrado e conduza cada passo para um novo tempo de esperança, unidade e testemunhos. Meu amigo e minha amiga, se esta oração falou ao seu coração, deixe o seu like para que mais pessoas sejam alcançadas por esta mensagem de fé. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações para acompanhar as próximas orações e escreva nos comentários o seu pedido de oração. Será uma alegria apresentar a sua causa diante de Deus, juntamente com toda esta comunidade de fé. Que o Senhor abençoe você, a sua família e o seu lar com paz, proteção e a presença constante do Espírito Santo. Até a próxima oração.